É para mim um prazer imenso fazer parte desta mesa composta por 4 escritores capazes de, através da escrita, desafiar o tempo e o espaço, a imaginação, o pensamento e a mais política das faculdades humanas, que é o juízo. A voz me junto, mas apenas na qualidade de leitora, que se deixa seduzir por histórias que revelam a política dentro do cotidiano de personagens vulgares, às vezes através do sujeito político, como é o caso do Raskolnikov de Dostoiévski, do Pessimista de Mário de Carvalho, ou o Simão António Brites de João Eduardo Ferreira. Outras vezes, a partir de um relacionamento amoroso, familiar ou de amizade, porventura premiado por uma questão política, como é o caso do António Silva de Walter Ugumem, ou de António, o Homem Invisível de Rui Cardoso Martins. O João Eduardo deixou uma pergunta no ar. Como é que os livros ultrapassam o tempo? Só tem uma resposta: através da leitura. Uma leitura demorada que saiba desassossegar, expressão de Castro Henriques, as palavras que repousam no livro. Essa foi a forma de ler Crime e Castigo, O Mundo de Ontem, Apuros de um Pessimista em Fuga e A Máquina de Fazer Espanhóis, sendo o Caderno Fantasma Útil o livro que deles resultou. Um livro que é, afinal de contas, um convite à leitura ou releitura destas 4 grandes obras. Vamos tirar o tempo aos livros, dando-lhes tempo. Cabe-me a mim fazer um pouco a história de como nasceu este nosso livro e então digo que o Caderno Fantasma Útil nasce de um desafio muito peculiar, lançado durante um dos muitos almoços de batata frita que costumamos ter, algures num pequeno restaurante perto de Entre Campos. E abro aqui um parênteses para agradecer à Ana Isabel Queiroz, que muitas vezes se junta a nós nos almoços. Agradecer-lhe o desafio da escrita, uma escrita sofrida, como acredito que sejam todas, mas pessoalmente muito compensadora. Obrigada, Ben. Naquele dia, à mesa do pequeno restaurante, debatíamos o João e eu sobre a atualidade. Os políticos e comentadores surgiam de forma intermitente num pequeno ecrã televisivo, felizmente sem som, provavelmente justificando os seus atos com qualquer fantasma ou fantasia útil. Acreditando nós que a escrita é uma forma de resistência, decidimos ali mesmo escolher 4 livros, a partir dos quais escreveríamos cada um texto de 25 páginas. Seria uma escrita de reflexão, uma escrita contra a sujeição. Mas também um exercício interessante ver como um ensaio, se lhe podemos chamar assim, e uma ficção, nascidos desta condição, poderiam convergir. Era o vazio das palavras políticas a impelir-nos para a literatura. Aceite o desafio, interrompemos a vertigem e o ruído que nos corrompe diariamente a humanidade, contrapondo o tempo e o silêncio, as condições fundamentais para percorrer as obras e desfiar pedaços do nosso mundo que nos propusemos interpretar. Completados os textos, pedimos a Pedro Castro Henriques que escrevesse uma espécie de pré-pós-fácil cambalhota a ser colocado entre os 2 textos, pois no livro imaginado não haveria capa contra capa, mas sim 2 capas, 2 títulos unidos ou separados por um cordel. Castro Henriques cumpriu a sua parte de forma desconcertante, como é seu apanágio, sentando à mesma mesa de um café Dostoiévski, Stefan Zweig, Mário de Carvalho e Walter Ugumem. Uma ficção cuja ironia e humor trazem à luz algumas preocupações sérias relacionadas com a forma como se olha a literatura nos dias de hoje. A literatura fora dos livros de que nos fala Castro Henriques subverteu a ideia inicial ao tornar perceptível a linha que une os 2, agora 3, textos que compõem o Caderno Fantasma Útil. Essa linha substituiu a ideia do cordel. Ei-lo, assim editado pela Apenas Livros, e é o momento de agradecer a Fernanda Frazão e a Luís Filipe Coelho. É um livro de cordel com uma linha de ideias a ser descoberta por cada leitor que tenha a amabilidade de o ler. Termino a minha intervenção com uma questão. Poderão as histórias de personagens vulgares, transformadas em invulgares ao correr da pena dos seus autores, despertar-nos para uma reflexão crítica? Na verdade, quando lemos, deixamos o pensamento discorrer sobre as palavras que a literatura nos oferece, quando nos coloca sob o ponto de vista da personagem ou quando nos descreve experiências em vez de doutrinas. Resguardados na nossa intimidade, entregamos-nos à história, ficamos fora do mundo. Mas quando regressamos à realidade, é bem possível que tragamos connosco algumas perplexidades que nos obrigam a pensar. E pensar é submeter-nos à pluralidade, partilhando a leitura com outrem,
ou connosco mesmo, com a nossa consciência. Pensar é, nestas circunstâncias, alcançar um juízo, no sentido em que Hannah Arendt o entende. O verdadeiro árbitro entre o belo e o feio, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso. É claro que estamos a falar de ficção, e em ficção tudo é falso. Mas se a literatura é uma expressão da nossa humanidade, se os homens são, por condição natural, imprevisíveis, capazes de criar um novo, alterar a realidade, eu pergunto qual é a diferença entre uma e outra? Qual é a diferença entre a realidade e a ficção quando é a reflexão crítica que está em causa? É a pergunta que deixo no ar. Para mim não há dúvida. A literatura devolve-nos a palavra e faz-nos pensar sobre o mundo. Continuem, pois, os escritores a escrever e os leitores a tirar o pó dos livros. Passo agora o pano do pó ao Rui Cabrera Castro.